Opa, tudo bem? Aqui é o Júlio César do canal Tudo sobre Gestão de Frotas. E a boa notícia é que você acabou de ganhar o presente, tá? Eu tô te dando agora nesse vídeo uma aula grátis do curso Smart Driving. É um curso de direção segura e econômica. E essa aula trata de exercício físico para quem dirige os veículos da sua empresa. Não sei se você sabe, mas quem fica muito tempo sentado durante vários dias, vários meses seguidos, pode ter vários problemas, além de aumentar o estresse, que atrapalha também nos reflexos e aumenta o índice de acidente. Enfim, aproveita essa aula, repassa para os seus condutores e depois comenta aí, assina nosso canal se você já não é inscrito, óbvio. Até a próxima. Opa, voltei! Nessa aula nós vamos aprender um pouquinho sobre como melhorar a nossa qualidade física, a nossa qualidade de vida mesmo, principalmente para você que fica muito tempo sentado, né, ao volante ali, e a gente sabe que isso acarreta em vários problemas, dor no pescoço, na coluna, etc. E eu não sou o especialista da área, então eu resolvi chamar o Wesley Lima. O Wesley Lima é personal training, ele é pós-graduado em treinamento personalizado e funcional, e ele é Master Practitioner, que é formado em PNL, sabe tudo sobre programação neurolinguística, então a gente vai ter a oportunidade de falar com um personal trainer formado em PNL. Vamos lá, Wesley, quais são os principais problemas, o que pode acontecer na vida de quem fica muito tempo sentado e se existe alguma coisa que a gente possa fazer também? Sim. Realmente para o condutor ele fica muito tempo sentado, né? Ele acaba sendo aí mais ou menos umas 4 horas, 5 horas sentado. Uma vez ou outra até que tudo bem, mas a longo prazo vai trazer grandes prejuízos para a postura dele, principalmente da coluna, da cervical. Essa região é uma região que sofre bastante por conta da demanda de ficar muito tempo sentado. Não tem um grande ajuste na posição, isso pode afetar demais. Os condutores também que não praticam muita atividade física, ou seja, nos seus intervalos não fazem uma caminhadinha, um outro exercício, pode acabar prejudicando também nesse fator que é super decisivo. A gente tem que se atentar bastante, principalmente na posição que o condutor ele fica, no ajuste do banco, o ajuste do encosto, o ajuste até mesmo daquela parte que fica aqui atrás, para ele manter a postura durante a condução. Então, tem muita gente que fica muito longe dos pedais, tem muita gente que fica muito longe do encosto, e isso a longo prazo, devido à grande quantidade de tempo que o condutor passa naquela posição, vai trazer grandes prejuízos, principalmente para as articulações quadril, da coluna, aqui mesmo da nuca, que é a famosa cervical. Então, isso pode trazer grandes problemas, até mesmo de circulação, de tensões e de grandes dores a longo prazo. Bom, e com relação ao aumento de dor, ficar tudo travado aqui, provavelmente deve aumentar o estresse também, né? Aumenta. Interfere bastante. E no trânsito, a gente tem um cálculo de tempo de freagem, né? E esse tempo de freagem é dividido em duas partes, né? O tempo que o carro demora efetivamente para frear e o tempo que você demora para ter a reação de pisar no freio. Praticamente que você vê algo e esse tempo de reação ele é influenciado por vários fatores e o principal dele é o estresse. Sim. Então você vê que está tudo interligado, a questão de posicionamento, estrutura, exato. Aí acarreta dor, que acarreta o tempo de reação que vai aumentar também e pode também causar um acidente. Sim. Show! Aí pergunta, existe algum tipo de exercício que pode ser feito para a gente de repente diminuir esses problemas ou evitar que eles aconteçam? Sim, existem e pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe. Talvez pouca gente saiba porque não tem ainda a falta de informação, então a gente tem esse objetivo de passar aqui grandes informações para evitar esses tipos de lesões e potencializar a qualidade de vida do condutor. Esses exercícios são simples, são exercícios de alongamento, são exercícios que vai favorecer ainda mais o alívio da musculatura, ainda mais o alívio da circulação. Então são exercícios bem fáceis que o condutor pode até fazer antes, né, da sua viagem, durante a viagem e depois da sua viagem. Tá? É só você ter um comprometimento, questões de 5 minutos, 10 minutinhos você já consegue fazer esses exercícios, que pode fazer uma tremenda transformação durante a viagem, trazendo mais qualidade de vida durante a condução. Então isso é bem interessante. Eu acredito bastante nisso, até vou fazer um parêntese aqui no assunto, porque
muita gente tende a subestimar esse tema. Quando você fala de alongamento, muita gente acha que isso não serve para nada. É só idoso que faz alongamento. É só idoso, ou então, cara, não tenho tempo. Isso. Mas aí você pega o WhatsApp da pessoa, tem lá tem 2 horas no dia que ela usou. Exato. E para ela cuidar dela mesma, 5 minutos antes, depois, ali, durante, ela não tem alguma desculpa, né? Então, fica aí uma reflexão para você. Se você acha que isso realmente não funciona, faz o teste. Fica um mês, né? Já dá para sentir resultado? Já. Uma semaninha você fazendo com regularidade ali, um pouquinho antes, durante e depois, você no final do dia já consegue sentir que aquela carga de tensão devido ao seu dia de trabalho não foi a mesma, foi mais aliviada, foi mais tranquila. Então isso vai trazendo a longo prazo grandes resultados mesmo. Entendi. Aí uma pergunta curiosa. Quem já pratica uma atividade física, elimina a necessidade de fazer algo antes de dirigir o dia todo ou não? Não é que elimina, pode ajudar. Tá. Porque vai depender também da atividade física. Vamos supor, você tem um condutor que ele pratica corrida, né? Corrida de rua. Necessariamente ele não pode fazer muito alongamento durante o seu dia, tá? Porque tem uma coisa dentro que a gente chama da educação física, que é o princípio da especificidade. Você tem que fazer alguma coisa específico para aquilo que você mais faz. Como é que funciona? Se você tem grande parte do seu dia que você conduz, né, você tem que fazer alguns exercícios específicos para melhorar a qualidade da sua condução, entendeu? Então, você tem que pegar quais são os movimentos que eu mais faço durante a minha condução. É isso. Então, você tem que achar maneiras para ajudar nessa especificidade de ficar muito tempo sentado. Então, no exercício, ele tem que ser específico. Se você faz alguma outra atividade, legal, mas não elimina essa possibilidade de você ter também grandes prejuízos. Então, você tem que fazer o que é específico para o que o seu trabalho exige. Sim, perfeito. Então, o que a gente vai passar aqui de dica, de exemplo, serve para qualquer pessoa que conduz. Sim. Ela fazendo uma atividade física ou sendo sedentária, sim. De qualquer forma, você precisa fazer isso, né? Lembrando que tudo isso não é importante só para a empresa, né? O fato dela se preocupar com que você não fique doente ou que você não possa vir trabalhar ou exercer a sua função. Mas isso é importante para você, né? Para a sua qualidade de vida, como eu falei no início da aula. Então, faz essa reflexão, faz um teste uma semana, vê se realmente isso é balela ou se realmente isso vai ajudar na sua vida. Eu acho que esse é o ponto. Então, eu vou seguir aqui, vamos fazer mais perguntas aqui para o Wesley. Em que momento exato que é importante fazer esse exercício? Então, durante a condução, né, muita gente fala, eu não consigo porque eu estou muito tempo dirigindo. Então, se você pensar, durante algumas conduções, você tem até um intervalo de um semáforo, por exemplo. Verdade. Né? Você tem aí pedágio, você pode pegar fila, trânsito. Você tem trânsito. Então, desse tempo que você não vai sair do carro, que você está dirigindo, mas o trânsito está parado, está no semáforo, você tem ali 1 minutinho, 30 segundos para já dar uma aliviada. Então é sempre legal você fazer um alívio do pescoço, que é aqui da cervical, faz uma puxada para cá, uma outra para cá, faz um giro, e aí você vai fazendo esses exercícios de alongamento, assim, ó, você já vai aliviando um pouco mais da tensão no ombro, né? Você está muito tempo com a mão no volante, então pega aqui, ó, essa mão, faz assim, você faz um alongamento do antebraço, faz para cima, faz para baixo, você alonga a região anterior, posterior, com as 2 mãos, com a outra mão. Então isso são exercícios que pode fazer durante. Show. Esses mesmos exercícios você pode colocar antes e depois, né, que sempre venha corroborar com a melhor qualidade de vida do condutor, isso é importante. Então, no próprio veículo ali, sentado, você já consegue aliviar. Você já consegue. Você tem espaço para fazer um alongamento aqui das costas, né? Você tem para fazer um outro. E são exercícios bem fáceis que você consegue fazer durante a direção, né? Não. Semáforo, por exemplo, 30 segundos, né? Você pode pegar a perna, dar uma puxada assim, tal. Dá uma puxada, levanta aqui. Puxa, levanta aqui, com a outra, Perfeito. Então assim, ó, essa dica eu vou, né, puxar a orelha de todo mundo. Eu já fiz isso também, me incluo, hoje não faço mais. Que é o quê? Cara, em vez de você ficar no semáforo pegando o WhatsApp para ver se tem alguma mensagem, faz um alongamento, né? Sim. Faz aqui, libera o pescoço, dá uma girada. Se alguém olhar do lado e pensar que você tá, achar que você tá louco, não tem problema. O importante é você, é só qualidade de vida. Né? Se você quer mexer no celular, a gente já falou isso em outra aula, né? E vai falar mais ainda sobre esse tema.
para o carro, vai tomar um café. Mas no trânsito não dá para fazer isso. Exato. Voltando aqui para o assunto, aproveita o tempinho, aquele semáforo, aquele trânsito para aliviar aqui o teu pescoço. Você imagina você fazendo isso várias vezes no dia, várias vezes na semana, várias vezes no mês. Cara, não tem como isso não dar um resultado legal para você. Do que eu posso você ficar só sentado lá na posição toda hora, estressado, tenso, né? Achando, reclamando do trânsito, né? Então aproveita o momento ali. Mais perguntas aqui. O que a gente pode fazer antes e depois de começar a condução? Sim, legal. Isso é legal porque aí você já não está durante a condução, já que você está antes, você está fora do seu veículo. Então você tem mais espaço. Então dá para você fazer um pouco mais de alongamento, né? Que você tem mais estruturas de mobilidade. Então você já consegue ir lá colocar as mãos nos pés, já consegue colocar as mãos mais lá para cima e alongando para um lado, para o outro. Então, se você conseguir aí tirar 5 minutos antes da sua condução, fazer 10 segundos, 15 segundos cada posição que seja, já é um alívio super importante para você se preparar para a sua condução. Então, isso é importante. E quando você sai da sua condução, seja lá de 3 horas, 4 horas, 5 horas, você já vai sair tenso. Então, automaticamente, você já deve fazer isso, só que eu acho que você não percebe. Quando a gente sai do veículo, a gente tende a dar uma estressada. Isso. Então, é o que o corpo já pede. Só que muita gente faz assim, acha que tá bom, já era, melhorou. Não, mas se você fizer um pouco mais, já é muito melhor pro pós-condução. Fazer consciente, né? Fazer consciente, uma maneira consciente. Cara, eu vou fazer aqui... Eu tô fazendo e eu tô me alongando. Eu tô me alongando, é isso aí. Maravilha. É como mais ou menos qualquer esporte, né? A pessoa vai correr, vai jogar bola, você vê lá o jogador puxando a perna aqui e tal para jogar. Isso. O volante, a direção, o trânsito, é a mesma coisa. Exato. Você tem que se preparar para ele, né? Um grande exemplo aqui, se você pegar os grandes pilotos de Fórmula 1, né, eles têm que ter um preparo muito bem executado antes, porque eles ficam muito tempo lá e é sobre tensão e tal, então tem que se preparar mesmo. Muita gente acha que isso não é muito interessante, não é muito conveniente, mas é muito importante sim. Então, é super importante. A diferença é que, como eles são pilotos de alta performance, eles eram uma coisa séria, isso, né? Só que o nosso caso, eu acho que é até pior, porque ele é diário. Ele então, muitas vezes no dia. Exato. No mês você fica, cara, dezenas de horas na mesma posição ali, entendeu? Então, eu acho que é mais importante até do que um piloto de Fórmula 1. E uma outra coisa que tem que se atentar bastante é pela a falta de movimento, né? O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Então, se você faz viagens de 3 horas, 4 horas e não faz nenhum intervalo, isso pode ser um pouco prejudicial para a sua circulação, principalmente dos membros inferiores. Então, se você tiver um intervalinho, dá uma paradinha no posto, para em algum lugar, vai no banheiro, vai andar um pouco, porque isso já vai ajudar contra o estresse que você estava sofrendo muito tempo ali no volante e até mesmo contra essa tensão da musculatura. Então, essa caminhada de uma pausa de 10 minutos é super importante e recomendável para manter a qualidade ainda maior da condução do veículo. Maravilha, então, cara. Então, eu tenho uma pergunta bem interessante aí, que essa altura, quem está acompanhando o vídeo já deve ter se perguntado. A gente falou bastante de alongamento, antes, no próprio carro ali, no volante e depois. Ok. E a parte de fortalecimento muscular, é possível fazer alguma coisa sem ter que ir para academia? Para aquela pessoa que é sedentária, alguma coisinha já ajudaria? O que você tem a dizer disso aí? É super importante. Uma coisa é você fazer um alongamento, a outra coisa é fazer o fortalecimento. O fortalecimento, ele é até mais importante que o alongamento porque vai deixar os seus músculos até um pouco mais fortes, vai melhorar ainda mais a postura, vai potencializar ainda mais os músculos do core, que a gente chama, que é os músculos do centro do corpo. Então é interessante, né? Okay. Até mesmo alguns exercícios dá para fazer durante a condução. Então se você tá lá, tiver uma bolinha como essa, aquela que a gente tira sem fazer aquelas pressões, já melhora pra caramba aqui a circulação dos braços, então é super importante, é um exercício de fortalecimento das mãos, dos dedos, dá pra fazer durante a condução, no intervalinho, né? E alguns exercícios você consegue fazer bem antes da condução, que são exercícios de fortalecimento, são exercícios de agachamento, são exercícios de estabilização do core. Você quer que eu demonstre aqui? Eu quero sim, com certeza. Eu achei bem interessante isso daqui, porque isso aqui é um custo desprezível, né? Irrisório, né? Sim. E não é um alongamento, é um fortalecimento. É um fortalecimento. Né? Você está fazendo a força ali, automaticamente você está fortalecendo toda a região do antebraço, que é a região que é responsável pelo movimento das mãos, né? Movimento dos dedos. Então isso você movimenta bastante para
passar a marcha, para você fazer as curvas, para você segurar. Então é uma região que também é importante fortalecer. Sim, sem dúvida. E aí você deixa lá, fixo no carro, Sim, deixa no ali. console. E também libera o estresse, né? E também libera o estresse. Você fica lá apertando. Você fica aqui. lá concentrado, apertando, isso é ótimo. Bela dica, muito bom. Bom, vamos agora então a exemplos de fortalecimento muscular. O que a pessoa consegue fazer sem ter que ir para academia? Tá. Isso aí é muito legal, porque as pessoas pensam, fortalecimento muscular, tem que fazer musculação, tem que ir para academia, não tenho tempo e tal. Então, as pessoas esquecem que a própria musculação estão com elas, que é o próprio corpo. Então, tem muitos exercícios que você dá para fazer com o próprio peso corporal. Né? Show. Então, é legal você atentar a isso, que você pode fazer até mesmo antes da sua condução. É bem importante. E mesmo que você faça pouco tempo, é melhor que nada. Sim. 10 minutos, você fazendo uma sequência bem encaixada ali de alguns exercícios, já equivale a muitas horas das pessoas que vão para academia e não fazem lá muita coisa. Então é você ter ali o foco, saber os exercícios que você tem que fazer e fazer. Então, ó, vocês vão ter a oportunidade de pegar hoje um programa para você fazer em casa, sem nenhum custo. E poucas pessoas têm essa oportunidade de ter contato, uma consultoria dessa com um profissional como é o Wesley, né, pós-graduado aí. Então assim, ele vai fazer alguns movimentos aqui, você anota, se você quiser depois você rever o vídeo. Uma vez você fazendo, você vai decorar, né? Depois não precisa Sim, não precisa. Então, o objetivo não é fazer um treinamento para evolução, o objetivo é manter a qualidade de vida dentro da condução. Então, coisa fácil e rápida dá pra fazer. Vamos lá então, o que a gente consegue fazer em casa? Bom, vamos lá. Em casa mesmo a gente pode ter até uma cadeira ou um sofá que dá para muita gente fazer de uma maneira bem correta, porque a cadeira mesmo já vai ajudar. Então você mesmo sentado, você se fizer séries de levantar e subir, você já faz um agachamento. O agachamento é legal porque ele movimenta todos os músculos da coxa e ainda aqui da famosa panturrilha, né? Do gastrocnêmio, dessa parte aqui da perna por completo. Então se você fizer mais ou menos de uma 10 vezes, 12 vezes, umas 4 séries, né? 4 séries é o conjunto de número de repetições. Então vamos supor, se eu fizer esse movimento aqui, ó, 10 vezes, já é bastante legal. Bastante propício para o grande fortalecimento. Né? 10 repetições. 10 repetições. Intervalinho. Intervalinho de 30 segundos, mais 10, durante umas 3 vezes, 4 vezes. É um exercício bem bacana. Se você quiser, eu não tenho cadeira, não tem problema. Dá para tirar até a cadeira aqui. Você pode fazer sem a cadeira, é um exercício super interessante de se fazer, é bem legal. Tem exercícios de estabilização do abdômen, aí você pode pegar até mesmo o chão, aqui você vai dar para mostrar aqui. Então vamos fazer uma mudança aqui no cenário e aí eu vou deixar o Wesley aqui para demonstrar alguns exercícios para você repetir aí na sua casa. Beleza? Vamos fazer a prática agora. Bora! Então vamos lá, pessoal, agora a gente vai para a parte prática. Vamos imaginar que você vai estar agora antes de uma grande condução, tá? Então a gente tem um tempo de a gente fazer um pouco de alongamento, que esse alongamento serve tanto para o antes da condução como para depois, tá? Então a gente pode começar alongando aqui a região da cervical, puxando um pouco de um lado, olhando sempre para frente. Questões de 5, 10 segundos, você já pode trocar e aí vai mantendo cada exercício. Pode pegar aqui, ó, as duas mãos para baixo, para cima, dar um giro por completo de um lado, do outro. E aí você pode ir descendo, fazendo do braço, puxando de um lado, olha para o outro lado para ficar ainda melhor, do outro braço, tá? Olha para o outro lado. Aqui, mão para frente, mão para cima. Então, ó, são exercícios para ajudar no alívio, na tensão. Põe a mão na cintura, braços de um lado, braços do outro, super importante. Aqui a gente vai mais agora para a região da coluna, que é super importante. Deixa as pernas estendidas, vai na direção dos pés. Você pode afastar ainda mais as pernas e ó, com a mão oposta ao pé, desce, depois desce, isso. E aí você pode fazer também um alongamento, pode apoiar em algum espaço ou não precisa. O alongamento do quadríceps, você segura aqui, puxa, direita, depois esquerda, tá? E aí você pode deixar aqui, ó, posterior de coxa, deixa uma perna flexionada, outra estendida, vai lá buscar, direita, esquerda. São basicamente esses exercícios que você vai fazendo com cada posição durante 5 a 10 segundos, né? Ao total aí não vai nem ser 3 a 5 minutos. Você já vai estar preparado para ir para o veículo e para sair do veículo e se sentir mais leve, tá?
Os exercícios durante, pode ser até alguns deles, né, que você vai estar aqui naquela posição sentado, então pode fazer um movimento do braço, um movimento do outro braço, para frente, abre e fecha os dedos, é super importante também tomar cautela dessa parte das mãos e principalmente das pernas, se estiver sentado, puxa aqui um pouquinho, puxa aqui um pouquinho o outro. É importante a parte do tornozelo, fazer giro para a direita, giro para a esquerda, para dar um alívio também na tensão na região do tornozelo, super importante, né? E como a gente já conversou, os exercícios de fortalecimento, eles também são mega importantes, tá? O que você consegue fazer de fortalecimento com o próprio peso corporal? Bom, vamos lá. Você pode fazer um exercício que é bem completo, que é o agachamento, né? Só com o peso corporal, você joga o quadril para trás, agachou, subiu. Só esse exercício já fortalece quase a perna por completa. Então, se você fizer 10 repetições 3 vezes, depois de 10 repetições, descansa ali 30 segundinhos, você já consegue ter um grande fortalecimento dos membros inferiores, tá? Pode fazer esse 10 vezes. Você pode fazer um que a gente chama de afundo, né? Deixa um pé na frente, o outro já para trás e desce um pouco, desce um pouco. E aí você pode ir variando um pouco dos exercícios, tá? A região do centro do corpo, do famoso core, é super importante para grande estabilização e grande fortalecimento da coluna lombar para te manter numa posição bem adequada durante a sua condução. Então é importante fazer alguns exercícios de abdominais, aqueles convencionais, né, que vocês provavelmente já devem ter visto, que faz no chão. Esse para a coluna lombar, você deixa a perna acima flexionada, desce e sobe a região do tronco, é super importante. Se você tiver ainda mais recurso, uma caixa, por exemplo, ou alguma coisa, você pode fazer ainda mais exercícios. Tem um grande exercício que é o exercício de estabilização do core, que é a famosa prancha, não sei se você conhece. Você coloca os 2 cotovelos aqui, joga os pés para trás, deixa o corpo reto e aqui você já fortalece por completo toda a região do centro do seu corpo. Super interessante também, tá? Se você tiver uma poltrona ou uma cadeira, você pode também se apoiar, fazer aqui, ó, puxa a perna, traz a perna, puxa a perna, traz a perna. São exercícios que vai demandar bastante da estrutura do abdômen, então é super interessante para você fazer também, tá? Esses e muitos outros tem como você fazer antes, durante e depois, tá? Tem o da bolinha também, que é super mega blaster interessante para a gente fazer essa pressão, dá uma aliviada ainda maior na circulação, diminui a tensão e é contra o estresse também. Então é super interessante esses exercícios. É legal você praticar também caminhadas quando você está nos seus intervalos, caminhadas de 10, 15 minutos, 20 minutos. É super importante para toda a estrutura corporal e para toda a estrutura mental. Dá uma aliviada no estresse também, tá bom? Então é isso aí. Oh, maravilha, hein? Então, você vê, né? Não tem desculpa, é só querer, né? A custo zero, você pode fazer isso na sua casa, na rua, num posto de gasolina, onde você estiver. Só com esses exercícios, a partir de uma semana você já começa, né? Sim. Sentir um efeito positivo aí para você. Agora tem uma coisa legal, né? Que o Wesley está com um projeto inovador. Eu achei muito interessante, então vou divulgar também para vocês aqui, que se você quiser ir um pouco além, né, se fortalecer ainda mais, quiser fazer um exercício, um fortalecimento muscular com um acompanhamento personalizado, o Wesley tem um projeto muito legal que ele consegue atender de forma remota todo o Brasil. Então, independente de onde você estiver, acho que é até melhor você explicar um pouquinho como é que funciona. Legal. É assim, funciona através de um aplicativo, né? O aplicativo, ele é controlado por mim e eu controlo todo o sistema que vai durante o aplicativo, que é o sistema que você vai fazer nos seus treinos. Ou seja, eu vou programar os seus treinos, vou programar tudo que você precisa para estar de acordo com a sua saúde física, saúde mental, de acordo com os seus objetivos também. Eu vou colocar tudo dentro desse aplicativo e você pode acessar a hora que você quiser, a hora que você tiver tempo, a hora que você conseguir treinar. E dentro desse aplicativo vai um conjunto de exercícios, um conjunto de variáveis
que o meu aluno precisa para ele aumentar ainda mais a qualidade de vida, aumentar ainda mais a saúde física, a saúde mental. Então é super interessante. Então, assim, basicamente a gente tem um personal training através de um aplicativo. Exato. Interagindo. Exato. E o que é interessante é que a gente sabe, né? Nem todo mundo tem condição financeira de pagar um personal training, mas com esse projeto... o custo ele é 70% mais barato do que um personal trainer presencial. Então ele é legal que é muito acessível para o Brasil inteiro. Através do aplicativo você consegue ter um acompanhamento profissional para fazer os exercícios, para fazer o acompanhamento que você precisa, de acordo com seus objetivos também. E uma dúvida, os exercícios que estão no aplicativo, necessariamente a pessoa precisa ir para uma academia ou não? Não. Os exercícios que tem nesse aplicativo são exercícios que você escolhe onde você quiser fazer. Se você quiser fazer os exercícios em casa, eu disponibilizo os exercícios, toda a parte do programa de treinamento que você vai fazer em casa. Então são exercícios com peso corporal, são exercícios que utilizam um aparelho ou outro, mas coisas muito acessíveis. Se você quiser ir para uma academia, beleza, lá também tem exercícios que favoreçam o ambiente que você esteja. Então é super importante. E mesmo em casa, sem nenhum tipo de aparelho, a pessoa consegue sair suada da liga? Já consegue. Mesmo em casa, mesmo tendo só esse espaço aqui, a pessoa já consegue fazer grandes exercícios que podem até levar ao emagrecimento, fortalecimento, alívio do estresse. É só estar de acordo com o objetivo do aluno. Cara, sensacional. Então, é isso. A gente vai encerrar por aqui. Eu vou deixar os dados do Wesley para quem quiser contatar ele aqui na descrição da página. Então, você tem aqui a opção, né, de seguir as dicas, de fazer as coisas de forma 100% gratuita. Você tem a opção de dar um passo a mais, né, com um valor extremamente reduzido, ter um acompanhamento de um profissional e aí atingir níveis acima, né, bem melhores, ou você tem uma terceira opção que é não fazer nada e ficar com problema de circulação, problema na coluna, estresse, sedentarismo, tensão e aí por diante. Então agora a bola está no seu pé. Até a próxima aula.